Pode fazer inteiro. Pode? A colocação feita do pertinente com relação ao relacionamento do mundo acadêmico, quer dizer, na universidade, nas faculdades. Quando essa colocação é feita, obviamente, vamos imaginar, nosso palestrante é professor, né? Ele faz uma colocação diante de um questionamento de um aluno, ou a oportunidade de um tema colocado. Como é que é avaliada a recepção ou a reação desse público estudantil? Quis entender? Sim, como quando alguém coloca o seu valor de forma clara, como é recebido. Isso. Certo. No ambiente, quanto mais novo o estudante, quanto menos enfiado na pós-graduação, eu ousaria dizer que mais aberto a diferentes opiniões, não somente religiosas, mas outras também, ele estará aberto. O que pode ser um benefício, pode ser um prejuízo para o seu ser. Né? Mas normalmente quando você fala isso em ambientes dentro da área da saúde ou dentro da área das exatas, há um certo descrédito de boa parte dos alunos, mas alguns vão lá e falam, não, é isso mesmo, não, está certo, tem que defender aquilo que você acredita, e se colocam de uma forma bem clara. No ambiente das ciências sociais, a coisa já é mais grave. Normalmente quem é religioso é hostilizado francamente. Então a pessoa sofre um tipo de, hoje em dia está na moda falar bullying, né? Mas ela sofre bullying, ela é ridicularizada, né? Ela é tida como ignorante, como fundamentalista. E é interessante nós analisarmos a origem da palavra fundamentalista. Né? Fundamentalista, na verdade, foi uma palavra criada para denotar cristãos que se apegavam aos fundamentos da fé, pessoas sinceras que acreditam naquilo que elas leem na Bíblia, nada mais que isso. Né? Aí fundamentalismo foi utilizado de repente para chamar islâmicos terroristas. Aí de repente começou a ser chamado para chamar qualquer um ignorante, né, que a pessoa entenda que é ignorante, que não sabe de nada, é um fundamentalista. E acabou sendo rotulado sobre qualquer cristão que é cristão. Né? Então, para o mundo, o bom cristão que não é o fundamentalista é aquele cristão que vai sentar na roda dos escarnecedores. Não tem outra forma de definir isso. E no ambiente de pesquisa, mais de pós-graduação, de pesquisa mesmo nas ciências humanas, nos congressos, por exemplo, de bioética que eu participo e a gente vê por aí, normalmente o que mais você vê é padre que não se comporta que nem padre, pastor que não se comporta que nem pastor, e é uma coisa muito doida, porque lá parece que ninguém é cristão, todo mundo tem medo de falar que é cristão. É claro que tem umas ilhas de luz no meio do mar de trevas, né? Então você tem iniciativas, por exemplo, como a do Mackenzie, que se põe claramente a sua situação, é confessional, é desse jeito, é daquele jeito, promove eventos, mas até mesmo dentro do Mackenzie nós temos setores, né, que o reverendo sabe, são tomados. E ali é marxismo, ali é socialismo, é materialismo, é hedonismo, e religioso quando vai lá ele já tem que entrar com a cabeça baixa pedindo desculpa quase. Né? E a mesma coisa no ambiente, por exemplo, se a gente abrir para um espectro maior da população brasileira, nas PUCs. Você pega uma pontífice universidade católica, em que eles fazem um boneco, acho que do Papa, no meio da praça central da PUC, e taca fogo no boneco, e faz uma missa falsa. Né? Então, assim, você vê nas universidades, inclusive universidades, simulações, se é que você pode chamar aqui de simulações, de cultos satânicos. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas um grupo de feministas fez um culto satânico dentro de uma universidade brasileira. Tem fotos na internet, eu não vou comentar mais porque é de muito baixo nível, não vale a pena ser comentado mais sobre isso aqui. Mas é uma coisa horrenda, assim, né? Realmente é uma coisa destruidora. Agora, no ambiente, cada vez mais o que eu notava era que a hostilidade a quem se posiciona claramente aumentava. A hostilidade aumentava. Hoje em dia parece que a coisa começa a andar diferente. Você observa alguns
estudiosos cristãos de verdade entrando na academia e brigando lá dentro. O William Lane Craig, talvez alguns já tenham visto alguns vídeos na internet, é um desses acadêmicos. Normalmente a pessoa fala: o cristão não sabe de nada, o cristão é um bobo. Aí cai na bobeira de discutir com o William Lane Craig. Ele sai com o rabinho entre as pernas, igual o cachorro do vadio que apanha. Porque aí a pessoa começa a ver que não é bem assim. Mas é muito triste que a gente precise treinar para defender o cristianismo e estudar tão profundamente assim, dentro do contexto de uma academia que é hostil a Cristo, que é hostil a uma coisa valorosa, aos valores do cristianismo que fundaram a própria universidade. Porque a universidade é a criação do cristianismo, ela não é uma criação secular. As universidades, grandes universidades, por exemplo, dos Estados Unidos, foram escolas de pastores. Elas começaram a ensinar pastores. Então eu vejo assim como algo muito triste. E as pessoas falam: você tem que respeitar a opinião do próximo. Todo mundo já escutou isso, né? Não, você é religioso, não, você tem que respeitar a minha opinião. Então aqui eu posso me expressar, mas você não vem falar de religião, não, você tem que me respeitar. Respeitar vem de respitiere, re de novo, spitiere, observar, analisar. Então respeitar é você parar e ver o que a pessoa está falando. Respeitar não é concordar. Então quando a pessoa vem falar o que ela quer do ponto de vista secular, acha-se iluminada e fundamentalista que não pode falar é o outro, veja bem, quem não está respeitando é o secularista que não está respeitando o cristão. E quando o cristão acha que essa ideia está certa, ele realmente está vendendo Jesus Cristo por algumas moedas de prata. Poucas, aliás. Muito poucas. É um traidor. Então fala, dar a outra face. Sim, dar a nossa outra face, não a face de Jesus Cristo. Então alguém falando mal da sua fé, falando mal de Jesus Cristo, aquele cristão muito bonzinho, né? Vamos dar a outra face, pode falar mal. Veja bem, se está falando mal de você pessoalmente, dê a sua outra face e perdoe. Mas Jesus Cristo não falou para que nós dessemos a face dele para ser esbofeteado. São as ofensas pessoais. Uma coisa é ofender a mim, outra coisa é ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma diferença eterna, infinita aí, né? Então nós temos que saber nos posicionar. E ainda mais nessa época que a gente observa de eleições, a gente tem que saber filtrar o que é falcatrua, o que é palhaçada, o que é encenação, do que é sincero, do que é um posicionamento coerente e do que vai prejudicar o ambiente cristão e o que vai beneficiar o ambiente cristão no Brasil. Quando a gente observa, com certeza alguns voltarão nela, mas a Marina, por exemplo, cujo vice-presidente é abortista, defensor do casamento gay, pega toda a agenda anticristã atual do Brasil. Tem alguma coisa estranha. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Às vezes eu acho que não defini meu voto direito ainda, mas se você pega, por exemplo, o Aécio, bem, eu nunca vi ele posando de cristão, de beato, eu nunca vi ele fazendo isso. Pelo menos ele não está fazendo muita encenação. Ele se posiciona claramente com os valores dele, né? Agora me preocupa essa casca cristã, porque isso para mim não dá para tirar de outro lugar, tem que ser da Bíblia, né? Nossa obrigação. Antes fosse frio, morno, que ele mas não mas está aliado com o outro lado. Bem, isso é para ser vomitado da boca, tá? Antes fosse frio, fosse quente, melhor quente, né? Morno não dá, né? Morno não dá para ser. Alguém mais gostaria de perguntar? Como é que está assim, o cenário atual nas universidades, principalmente de medicina? Pode dizer que experiência própria, porque ultimamente, principalmente nessa época de eleição, a gente troca muita discussão sobre a legalização do aborto. E aí eu queria saber como é que está os estudantes de medicina, as
medicina, como a gente entende, ela deriva de Hipócrates, da escola hipocrática, que prezava fazer o bem, não fazer o mal, respeitar o paciente. E essa escola hipocrática foi absorvida dentro da cristandade, e a cristandade aprimorou e qualificou isso muito em questão de valores. Esses valores ainda são preconizados, eu ouso dizer, pela maioria dos médicos. Mas nós temos médicos abortistas, nós temos médicos materialistas, mas alguns materialistas, inclusive, defendem esses valores que são derivados da medicina ocidental mais tradicional. Agora, nós temos professores na academia que ensinam a relativização de valores, temos professores que acham que tudo isso é uma bobagem, e temos alunos que acreditam nisso, e temos outros alunos que não, que vão lá e defendem os valores de uma sociedade cristã, né? Não dá para generalizar. Então, assim, dentro da medicina, eu vejo que o ambiente é bem heterogêneo, né? Mas, assim, a pressão desse grupo de intelectuais para reestruturar a sociedade e defender coisas absurdas é grande. A gente observa isso quando você tem toda uma discussão bioética em que há grupos de pressão para liberar o aborto, para liberar a eutanásia, e quando o próprio Conselho Federal de Medicina lança uma proposta, foi para o governo, mas foi rejeitada, graças a Deus, de legalizar o aborto por qualquer razão que seja até a 12ª semana. Isso partiu dos médicos. O Conselho Regional do Espírito Santo de Medicina foi contra essa medida, se posicionou contra o Conselho Federal. Mas veja bem, o médico já está sendo, né, cooptado por esse tipo de visão alternativa de valores dentro da sociedade. E olha só, o médico é uma excelente ferramenta de engenharia social. Por quê? Quem de nós não escuta o médico? O médico vai falar às vezes como a gente se comporta, como a gente se alimenta, como a gente se exercita, que remédio que a gente toma, quando a gente está bem, quando a gente está doente. Então, um médico destituído de valores, de carga cultural, de valores próprios, eu entendo que esses valores têm que ser da medicina hipocrática, da medicina cristã, que é a nossa herança. Ele é igual a uma arma carregada para ser apontada para qualquer lado e ser disparada. Então, ele será um agente de transformação social para o mal ou para o bem, né? Mas essa discussão realmente ela é muito mais subconsciente dentro da medicina do que eu gostaria de ver. Então, muitos médicos defendem o aborto, não, as pessoas sofrendo, precisam abortar. Então, eles engolem alguns discursos e compram aquelas ideias, defendem aquilo, e realmente não há uma crítica adequada de nada disso. Então, a academia ela vive em cima de frases, figuras de linguagem, palavras de efeito, e as pessoas não pensam a respeito daquilo que elas estão defendendo ou estão prescrevendo. Então, assim, é um palco de conflito, não tem paz. Ali a situação é de guerra cultural também, né? Mesmo os cubanos? Eu tenho muita pena dos colegas cubanos, isso os que são médicos, porque tem alguns que não são médicos e estão vindo como se fossem, né? Mas eles vêm de um regime ateísta, materialista, praticamente escravocrata, são jogados aqui, a família deles é refém em Cuba, de 10 mil reais, 2 mil e tanto, quase 3 mil fica para eles, 1.000 e tanto vai para a OPAS, que é uma organização socialista internacional. Acho que quem não sabe disso, isso é um fato para qualquer um que entenda política, vai saber que a OPAS é infiltrada de comunista, né? E o resto, que é a maior parte do bolo, vai para os irmãos Castro, aliás, para o Raul, né? Não sei, o Fidel, capaz eles botarem o Fidel uma múmia assim e ficar eternamente lá, né? Mas assim, eu vejo os cubanos com muita preocupação. Tanto que quando eles podem, o que eles fazem? Eles fogem. Eles vêm para o Brasil, ganhando casa, ganhando salário, e alguns deles fogem. Um deles vai pedir asilo político dentro do gabinete de um político médico. Então é muito trágico, né?
É muito bom a gente defender o socialismo quando a gente não está vivendo dentro do socialismo de verdade. Normalmente quem defende socialismo é capitalista cheio de dinheiro, porque socialista que está vivendo em Cuba, vai defender o socialismo dentro da Europa Oriental. Eles vão bater em você.